Nos dias atuais, as pessoas estão cada vez mais aí insatisfeitas com suas condições de vida. Muitas pessoas aí, elas têm encontrado dificuldades para conseguir um emprego, em manter aí uma boa harmonia no seu relacionamento, entre outras tantas situações. E ainda precisam lidar aí com uma competição acirrada na busca aí de uma vida melhor. E esse cenário, meu amigo e minha amiga, acaba provocando um nível muito maior de ansiedade e também faz aí com que as pessoas busquem o reconhecimento de uma forma rápida e incessante, resultando aí em mais estresse. E eu vou te fazer uma pergunta agora. Durante o último mês, você vem sentindo-se para baixo, triste ou sem esperança? Observou aí que está com pouco interesse ou prazer em fazer aí as coisas? Se você se identifica com esse quadro e acha que pode estar aí com uma depressão profunda, ou conhece alguém que está aí deprimido, ou mesmo se já está em tratamento e quer realmente melhorar, esse vídeo, com toda certeza, ele irá te ajudar em muito. Os sintomas aí da depressão, eles podem ser difíceis de ser identificados, pois a sua grande maioria aí das vezes, eles são confundidos com outros problemas, como o próprio cansaço e também aí a fadiga. E tudo isso acaba aí causando perdas aí na vida familiar, no social e também aí no profissional. Porém, a depressão é uma doença que provoca uma mudança em como a vida é sentida e também como a vida é percebida. É como se lentes escuras aí, embaçadas, elas fossem colocadas na frente dos seus olhos. A depressão profunda é a chamada de depressão clínica e afeta a mente aí e o corpo, levando aí a pessoa a se perguntar se vale a pena mesmo viver. Mas vamos conhecer um pouco mais aí sobre a depressão profunda. Observe-se aí que fisiologicamente a depressão ela é um desequilíbrio aí no cérebro, mas ao contrário aí de outras doenças, ela não pode ser curada apenas com o uso aí de medicamentos, já que ela aí é uma combinação de fatores biológicos, psicológicos e também fatores sociais. E a depressão profunda, ela é considerada a fase mais crítica da doença e apresenta algumas características como aí fadiga, falta de energia para fazer as atividades, tristeza contínua, pensamentos aí de culpa e até autoextermínio, dificuldades aí para manter a higiene, como trocar de roupas, tomar banho e escovar aí os dentes. A depressão profunda aí, meu amigo e minha amiga, ela não é apenas difícil, mas também é a depressão mais perigosa. Mais de 90% aí das pessoas que cometem suicídio têm um transtorno mental diagnosticável que muitas vezes inclui a própria depressão profunda. As pessoas que sofrem aí com essa doença muitas vezes sentem-se desconfortáveis com a perspectiva aí de procurar tratamento e combater aí a causa e os sintomas aí dos transtornos. No entanto, é fundamental que o façam. A depressão profunda não é rara. Uma em cada 5 pessoas aí passa por uma depressão profunda clinicamente grave em alguma época aí da vida. Em uma dentre 15 pessoas, o quadro chega a ser tão severo que exige aí hospitalização. Em alguns tipos aí de depressão, ocorrem alterações hormonais que podem interferir aí profundamente no funcionamento do sistema imunológico. O resultado é que a pessoa ela passa a ter menos condições para repelir a doença e apresenta aí maior risco de ter problemas de saúde. E quando se diz respeito aí aos sintomas da depressão profunda, elas podem variar muito de pessoa para pessoa. Enquanto aí uma pessoa deprimida, ela pode experimentar aí sentimentos aí de tristeza, sentimentos de desesperança e também sentimentos aí de desamparo. Outra, ela pode sentir raiva, ela pode sentir irritação e também aí desânimo. Os sintomas, eles também podem ser parecidos com uma mudança de personalidade. Por exemplo, uma pessoa aí, tipicamente que ela é paciente, ela pode começar aí a perder a paciência com as coisas que normalmente não seriam aí preocupantes. Os sintomas aí depressivos, eles também podem mudar durante o curso aí da doença. Alguém aí que é muito introvertido e triste, ele pode se tornar altamente frustrado e irritado, sendo isso resultado aí da diminuição do sono e da incapacidade de realizar tarefas simples ou de tomar aí decisões. E o que é importante lembrar aí, meu amigo e minha amiga, é que o resultado de um questionário aí, ele não é uma avaliação psicológica. Assim, apenas por esse resultado,
não é possível diagnosticar um quadro de ansiedade e depressão. E continuando aí falando dos sintomas da depressão, a irritabilidade, a tristeza e vazio são sintomas aí bem frequentes em quadros aí de depressão profunda. Os adultos, crianças e adolescentes que sofrem aí de depressão profunda têm sentimentos aí de extrema tristeza, de irritabilidade ou de vazio, propensão aí ao sentimento de frustração e raiva. No minuto podem chorar e no próximo eles podem gritar de frustração aí ou raiva. Algumas pessoas com esses transtornos relatam não sentir nada, como se seus corpos aí e mentes estivessem vazios. E essa é a razão pela qual alguns adolescentes se cortam, querendo sentir aí a dor física para realmente sentir alguma coisa. Crianças que sofrem aí de depressão profunda, elas permanecem isoladas e choram aí de angústia. O isolamento também, ele se enquadra nesse contexto. Quem sofre de depressão profunda, provavelmente ele se isola-se dos amigos e também de seus familiares. A pessoa aí com a doença deixa aí de atender telefonemas, de ir a encontros sociais e deixa aí de cumprir as suas obrigações familiares. Por exemplo, uma mãe que sofre aí de uma depressão profunda, ela pode deixar de cuidar aí dos seus filhos, de fazer as refeições, de lavar aí as suas roupas e de os ajudar aí com os trabalhos aí de casa. Alguns adultos aí deprimidos isolam-se aí no local de trabalho por longos períodos aí de tempo, para que não tenham que interagir com os seus familiares. Um outro sintoma aí da depressão profunda é que a grande maioria dos pacientes com esse tipo de depressão passa por alterações nos seus padrões aí, tanto de alimentação como de sono. Além disso, tem dificuldade em adormecer e também em permanecer aí dormindo. Há também aqueles que têm dificuldades em se manterem acordados. Isso acaba causando aí fadiga e dificuldade de concentração. Além disso, a pessoa com depressão profunda, ela pode passar aí a comer demais na maioria das refeições ou também experimentar uma perda de apetite, resultando aí em ganho ou perda de peso. Nas crianças, a variação de peso aí é mais perceptível. E também é bem claro aí que as primeiras áreas afetadas pela depressão profunda são o trabalho e a escola, dependendo aí, obviamente, da faixa etária. As crianças aí e adolescentes têm frequentemente uma diminuição notável aí no desempenho escolar. Elas faltam às aulas e entram em discussões aí frequentes com os colegas. Os adultos têm dificuldade em realizar projetos e trabalhos dentro do prazo, de frequentar um emprego aí numa base regular, chegar ao trabalho aí na hora exata. Além da dificuldade também aí de concentração. A higiene pessoal também é deixada de lado por quem está com uma depressão profunda. A maioria das pessoas aí com depressão profunda, ela deixa de cuidar do seu próprio corpo. Não tem aí a energia ou a motivação para tomar banho regularmente, para escovar os dentes, pentear aí os cabelos, lavar a sua roupa ou até mesmo mudar de roupa. Podem aparecer no trabalho com a mesma roupa durante vários dias seguidos. O desespero, ele também faz parte desse contexto. Infelizmente é comum que as pessoas que lidem com essa doença se sintam totalmente inúteis. Não percebem como as suas vidas aí podem mudar, nem sente qualquer esperança ou felicidade para o futuro. Os pacientes aí com depressão profunda podem dizer coisas assim como: ninguém me ama, ou eu seria melhor que tivesse morrido, eu sou um estorvo. Um outro sintoma aí bem característico aí da depressão profunda são as ideias de suicídio. Trata-se de algo bem grave. Grande parte aí das pessoas diagnosticadas com depressão profunda pensam em suicídio. Alguns escolhem um plano específico para obter os meios para acabar com as suas próprias vidas. Essas pessoas, elas precisam de ajuda de uma forma urgente e imediata. O site de informações aí em saúde mental, ele relata que os sinais de pensamentos suicidas incluem falar sobre a morte ou morrer, agir de forma imprudente, dizer aí adeus a seus entes queridos, dar bens pessoais importantes e uma mudança repentina aí de depressão profunda para um estado de calma e felicidade. Também ocorre aí uma espécie de diminuição de interesse em atividades diárias e atividades que até então era fonte aí de prazer ou diversão aí para a pessoa.
A agitação ou retardo psicomotor também são outros sintomas aí que a pessoa em depressão profunda passa a sentir. A pessoa permanece inquieta ou agitada, fisicamente abatida e lenta, seja no trabalho ou em outras tarefas do dia a dia. A fadiga também é um outro sintoma comum desse tipo aí de transtornos. E os pacientes também com depressão profunda, eles costumam apresentar um constante sentimento de culpa e inutilidade. Eles sentem que não têm controle sobre as coisas. E a depressão, ela tem várias fases e pode ser muito profunda e grave, podendo aí ameaçar a vida do deprimido. A pessoa sente-se marginalizado, mesmo que os outros não o vejam dessa forma. Às vezes, para superar aí os sintomas, procura alívio aí nas drogas ou em outros medicamentos que a longo prazo aí pode prejudicar aí, obviamente, a sua saúde. Quando a depressão profunda ela é grave, as pessoas podem apresentar sintomas psicóticos como alucinações e também delírios. E as alucinações, elas são aí, poderíamos dizer, fantasmas, sensações que parecem mesmo ser reais. Podem ocorrer em qualquer domínio sensorial, incluindo a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato, e chegam a ser muito convincentes, assim como perturbadoras. A forma mais comum aí de alucinação é a auditiva. O paciente deprimido ele ouve vozes de pessoas que não estão presentes. E os delírios, eles são crenças falsas muito fortes, que levam uma pessoa a interpretar mal os eventos e os relacionamentos. E eles variam muito em seus temas, que pode ser um tema aí de perseguição, onde a pessoa tem a sensação de ser perseguido ou espionado. Pode ser um referencial, ou seja, achar que um programa de TV ou que a letra de uma música contém mensagens especiais só para ela. Pode também ser somática, do qual é crer que uma parte do corpo foi alterada ou ferida de alguma forma. Também pode ser religiosas, que são crenças falsas com conteúdo religioso ou espiritual. E quando alguém está deprimido ou deprimida e com sintomas aí psicóticos, o conteúdo das alucinações aí, delírios, geralmente é acompanhado por um humor deprimido e concentra-se em temas aí de culpa, inadequação pessoal ou doença. Por exemplo, as pessoas deprimidas, elas podem realmente acreditar que não são capazes de executar aí o seu trabalho ou deveres como pais, porque são insuficientes. Um episódio aí de depressão que envolve sintomas psicóticos pode ser particularmente problemático, porque o paciente ele pode perder a capacidade de distinguir entre experiências reais e também experiências imaginárias. Mas afinal, o que fazer aí para superar a depressão profunda? Bom, como se sabe, aí, os efeitos aí adversos da depressão profunda aí sobre a saúde das pessoas são realmente perigosos. Por isso, é necessário controlar aí a depressão e tentar se livrar-se delas antes que ela tome aí um rumo perigoso. Essa doença interfere com os níveis de energia e as pessoas que sofrem com ela muitas vezes sentem-se desconfortáveis com as perspectiva aí de procurar tratamento e combater a depressão. No entanto, é fundamental que o façam. Superar aí uma depressão profunda é difícil, só que não é impossível. E o primeiro passo a lidar com esse problema é obter aí um tratamento. A depressão é muito difícil de ser superada sem uma ajuda externa. A consulta aí com um profissional de saúde, ela é indispensável. Uma das terapias aí passa pela administração de medicamentos que podem estabilizar as substâncias químicas aí no cérebro e fazer com que o paciente ele se sinta aí bem melhor. Já a terapia cognitiva comportamental, ela ajuda o paciente a resolver aí os seus problemas atuais e aprender aí novas maneiras de lidar aí com a sua doença. O segundo passo é que você estabeleça metas. Mesmo aí que a medicação e o aconselhamento eles sejam benéficos, obviamente, aí para a pessoa com uma depressão profunda, eles só serão eficazes se o paciente estiver disposto aí a trabalhar para combater aí a depressão. Estabelecer metas concretas sobre o processo de recuperação pode ajudar aí na continuação da luta contra a doença de uma forma produtiva. O cumprimento aí dessas metas muitas vezes dá ao paciente uma sensação de poder e controle sobre sua condição. O terceiro passo é para permanecer saudável. Muitas pessoas aí subestimam a ligação entre a saúde física e a saúde mental.
abundância aí de exercício, alimentação saudável, dormir bem à noite, evitar drogas e álcool e reduzir o estresse pode ajudar e muito a manter os sintomas aí da depressão longe. O quarto passo é para procurar apoio. O processo de recuperação é muitas vezes difícil, mesmo com a medicação e o aconselhamento adequado. Embora aí a ajuda profissional ela seja útil, as pessoas deprimidas que cercam aí de apoio e de pessoas positivas pode ter um processo de recuperação mais fácil. Também é útil quando as pessoas aí deprimidas educam os seus parentes e amigos aí sobre a doença. Isso lhes permite prestar atenção aí nos sintomas de retorno e ajudar aí com metas tangíveis. E o quinto passo é para que você seja paciente. Pode levar aí várias semanas antes que o resultado aí da medicação ou da terapia ele seja notável. Os resultados aí do tratamento dependem muito do paciente, por isso poderá ser necessário aí tentar diferentes tratamentos antes de encontrar a melhor opção para a sua situação aí específica. As pessoas aí que sofrem de depressão profunda, elas devem permanecer dedicadas aos seus objetivos e focadas aí na sua recuperação, mesmo aí que não experimente melhoras de uma forma tão rápida aí como esperava. E embora aí as condições apresentadas, elas possam aí parecer sombrias, há dois pontos positivos que nesse momento aí eu quero destacar. Primeiro, se você está aí com a depressão profunda, você não está sozinho ou sozinha. São muitas as situações em que as pessoas se encontram enormemente sós aí no seu sofrimento. Mas depressão é muito comum e atinge aí algum indivíduo em praticamente todas as famílias. E o segundo ponto positivo é que existe ajuda e esperança. A depressão é um dos estados emocionais mais passíveis aí de tratamento. Portanto, meu amigo, portanto, minha amiga, concluiu-se que é fundamental aí buscar a ajuda de uma psicóloga ou um psicólogo. Eles contribuirão aí para o combate à depressão. Mas lembre-se, o ator fundamental e insubstituível é o próprio paciente, ou seja, é você que sofre aí de depressão, pois é necessário partir aí de você a vontade de lutar contra o transtorno. Ou seja, o tratamento psicológico, bem como o psiquiátrico, tem uma grande importância, mas é preciso que o próprio paciente que está sofrendo aí de depressão queira ir buscar ajuda. O importante é procurar aí por um profissional com sensibilidade para entender aí a sua dor e que faça você aí se sentir mais tranquilo, tranquila e acolhido. Não esqueça, procurar ajuda aí psicoterapêutica é um sinal de coragem e de maturidade. Por isso, é muito importante as pessoas aí reformularem as suas histórias de vidas, as regras impostas, os desejos, os medos, para evitar aí a depressão profunda. Pois felizmente há maneiras de lidar com o sofrimento emocional, sentir pesar aí pelas perdas e obter também aí a cura. Mesmo diante aí de uma situação que pareça ser de desespero insuportável, você tem condições aí de vencer a depressão e se recuperar e de se sentir vivo ou viva aí novamente. E justamente para você que está passando por esse problema horrível, que está paralisando aí a sua vida, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e eu também vou deixar esse link no primeiro comentário de um dos tratamentos para a depressão mais eficazes, indiscutivelmente, que existem hoje no mercado. É um método do qual ele é composto por videoaulas, ou seja, é um método online. Foram criadas aí aulas por experts em quadros de depressão, especializados em depressões leves, moderadas ou severas, do qual aí é a depressão profunda. Esse tratamento, ele irá te auxiliar a superar aí o mal do século. Portanto, se acaso você se interessar aí pelo tratamento, o link do método vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo e eu também vou deixar esse link no primeiro comentário. Para vocês, um abraço. Até mais.